Bem, turma, na aula de hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre a polaridade das substâncias, dessa vez com um foco na solubilidade, certo? Então nós temos aqui um esqueminha que facilita para a gente entender em que tipo de substâncias os compostos polares são solúveis e em que tipo de substâncias os compostos apolares são solúveis. E a lógica é muito simples, beleza? Substâncias que são polares tendem a ser solúveis em substâncias que também são polares, enquanto substâncias que são apolares tendem a ser solúveis em substâncias que sejam também apolares. É uma máxima que se diz e pode ser encontrada em alguns livros, que é o seguinte: semelhante dissolve semelhante, ou seja, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Lembrando que isso aqui é uma tendência, não é uma regra, não é martelo batido, tá bom? Então nós vamos ver alguns casos em que certas substâncias podem ser solúveis tanto em compostos polares quanto em compostos apolares. Mas esse aqui é um ponto de partida que nos ajuda bastante, ok? Então, substância polar tende a dissolver substância polar e substância apolar tende a dissolver substância apolar. Bem, turma, nas nossas aulas sobre polaridade, nós aprendemos a analisar uma molécula e, com base nos vetores, afirmar se aquela molécula é de uma substância polar ou apolar. Aqui nós vamos ver alguns exemplos de compostos polares e outros apolares sem ter que ficar fazendo essa análise de vetores, beleza? São exemplos importantes que a gente precisa conhecer. Então vamos começar aqui por exemplos de substâncias polares, e eu diria que o principal exemplo aqui é a água. Então é importante nós sabermos que a água é um composto polar, beleza? Mais exemplos aqui do lado de cá. A gente pode citar aqui os sais. Por quê? Os sais são compostos iônicos e o fato dele ser iônico já significa que ele tem uma estrutura polarizada. Então, não só os sais, como compostos iônicos em geral, são estruturas polares. Beleza? Pensando aqui em compostos orgânicos, a gente pode citar aqui a classe dos carboidratos. Então, carboidratos são substâncias polares. Como nós vamos ver daqui a pouco, pensando um pouco mais em estrutura de compostos orgânicos, os carboidratos e outros compostos orgânicos possuem essa estrutura aqui, olha só, em suas moléculas, é uma hidroxila. E nós aprendemos em interações intermoleculares que quando uma substância possui hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, no caso aqui, hidrogênio ligado a oxigênio, essa substância pode fazer que tipo de interações intermoleculares? A substância vai poder fazer as chamadas ligações de hidrogênio, certo? E ligações de hidrogênio são interações intermoleculares que ocorrem entre substâncias polares. Então, os hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos que possuam hidroxilas tendem a ser substâncias polares. Agora, do lado de cá, vamos ver exemplos importantes de compostos que são apolares. Já dentro dos compostos orgânicos, a gente pode citar aqui, olha só, os óleos e as gorduras. Perceba, você sabe que óleos e gorduras não são solúveis em água. Por quê? Porque a água é uma substância polar e óleos e gorduras são substâncias apolares. Uma outra categoria que a gente pode citar aqui de compostos apolares são os derivados do petróleo. Então, deixa eu escrever aqui. Derivados do petróleo. Quem a gente pode incluir aqui? Gasolina, querosene, óleo diesel, óleos lubrificantes, piche, parafina, são derivados do petróleo e, portanto, são todos compostos apolares. Assim, não tendem a ser solúveis em água, porque a água é uma substância polar, ok? Há um outro tipo, uma outra categoria de substâncias que as questões costumam colocar, que são substâncias coloradas. Eu vou colocar assim, ó, solventes clorados. Esses solventes aqui, usualmente, são apolares. Então, vou colocar aqui o principal deles. Olha só, o CCl4 é o chamado tetracloreto de carbono. Além do CCl4, tem um outro que costuma aparecer bastante, que é o CHCl3. Esse daqui é o clorofórmio. É possível que você já tenha ouvido falar. Então, clorofórmio e tetracloreto de carbono são exemplos de solventes clorados e que são, portanto, substâncias predominantemente apolares. Agora que a gente já tem aqui alguns exemplos de substâncias polares e apolares, nós vamos colocar aqui características importantes, termos importantes que são
associados a cada um desses grupos, tá bom? Vou puxar um pouquinho aqui a câmera para baixo para a gente ganhar espaço aqui. E aí é o seguinte, nós podemos dizer que as substâncias que são polares são substâncias ditas hidrofílicas. Veja o termo. Hidro remete à água e fílica diz respeito à afinidade. Então, substâncias hidrofílicas são aquelas que possuem afinidade com a água. Em contrapartida, existem substâncias que têm afinidade com óleos e gorduras. Se tem afinidade com óleos e gorduras, nós não podemos dizer que são hidrofílicas. Aí a gente diz o seguinte, olha só, que são substâncias lipofílicas, ou seja, possuem afinidade com lipídios, com os óleos e as gorduras, tá bom? Bom, então a gente está falando aqui em termo da afinidade. Agora nós vamos usar aqui outros dois termos que dizem respeito não à afinidade, mas diz respeito àquilo com que ele não tem afinidade. Então as substâncias que são hidrofílicas têm afinidade com água e, portanto, não têm afinidade com compostos apolares, como óleos e gorduras. Portanto, a gente diz que as substâncias que são hidrofílicas, elas são lipofóbicas. E aqui o termo fóbica diz respeito à fobia, que é medo. Então, as substâncias que são polares têm medo de gordura, não se dissolvem em gorduras. Já as substâncias que são apolares são lipofílicas, mas elas têm medo de água, certo? Então, a gente diz que essas substâncias aqui são o quê? São hidrofóbicas. Então, esses aqui são alguns termos importantes que costumam aparecer nas questões quando nós falamos de compostos polares e apolares. Muito bem, agora nós vamos aprender a fazer uma análise de polaridade e de solubilidade de alguns compostos orgânicos. Este aqui é o metano, é um composto orgânico bem simples, nós já discutimos a sua polaridade. Nós sabemos que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, portanto, existem vetores nas ligações que apontam para o carbono. Essa molécula aí, ela apresenta geometria tetraédrica. E quando nós temos uma molécula de geometria tetraédrica com 4 nuvens eletrônicas, que é o caso, e 4 ligantes iguais, no caso são os hidrogênios, sabemos que todos esses vetores aqui se anulam e, portanto, essa aqui é a estrutura de uma substância apolar. Não tem vetor resultante, a substância é apolar. O metano é dito um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos constituem uma categoria de compostos orgânicos. Qual é a característica dos hidrocarbonetos? São substâncias formadas exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos, assim como o metano, serão sempre substâncias apolares, porque os vetores vão se anular. Aqui eu tenho mais alguns exemplos de hidrocarbonetos. Veja por que eles são hidrocarbonetos. Possuem apenas átomos de carbono e hidrogênio em suas estruturas, certo? Então, por serem hidrocarbonetos, todos esses aqui são também substâncias apolares. Então, a gente nem precisa fazer os vetores para olhar e dizer que eles são apolares, beleza? Como nós vamos ver aqui agora, olha só, outros tipos de compostos orgânicos também podem possuir uma porção apolar. A molécula não precisa ser necessariamente 100% apolar, mas a molécula pode ter uma porção apolar. Veja que nós temos uma sequência de carbonos e hidrogênios. Essa sequência de átomos de carbono ligados uns aos outros é o que nós chamamos de cadeia carbônica. E aí todo composto orgânico tem uma certa cadeia carbônica, seja maior ou menor. E uma conclusão importante que a gente tira aqui é: as cadeias carbônicas dos compostos orgânicos são porções apolares da molécula. Nós vamos fazer uma análise aqui de um outro tipo de composto orgânico, que são chamados álcoois. Olha só, aqui nós temos o álcool comum, o etanol, tá bom? Essa daqui é a molécula do etanol. Ele tem 2 carbonos ligados um ao outro, hidrogênios ligados a esses carbonos e uma hidroxila aqui na extremidade. Então vamos analisar a polaridade dessa substância. Aqui nós temos uma cadeia carbônica, ou seja, um grupo de carbonos ligados entre si. E como nós vimos aqui anteriormente, uma cadeia carbônica é uma porção apolar. Agora nós temos aqui na extremidade do nosso álcool uma hidroxila. E veja bem o que é uma hidroxila. Hidrogênio ligado ao oxigênio. Nós aprendemos que substâncias que possuem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio são substâncias que podem fazer ligações de hidrogênio. E ligações de hidrogênio são interações intermoleculares que acontecem entre grupos polares. Então, olha que interessante. Essa é uma substância que tem uma porção polar,
e que tem uma porção apolar. Então nós devemos dizer que ela é o quê? É mais um ou mais a outra? No caso dessa daqui especificamente, do etanol, existe um equilíbrio considerável entre as duas. E aí essas substâncias que podem se comportar de maneira polar e de maneira apolar recebem um nome. A gente fala que essas aqui são substâncias anfifílicas. Então, o que é uma substância anfifílica? É aquela que tem uma porção polar e tem uma porção apolar. E neste caso aqui do etanol, são duas porções que estão relativamente em equilíbrio. Agora nós temos aqui embaixo, eu vou abaixar um pouco a câmera, outra substância, esse também é um álcool. Ele é semelhante a este álcool aqui em cima, certo? A diferença é que, olha só, ele tem mais carbonos, ele tem uma maior cadeia carbônica. Como nós aprendemos, a cadeia carbônica é uma porção de característica apolar dentro dos compostos orgânicos. E vimos aqui agora há pouco que a hidroxila permite que essa substância faça ligações de hidrogênio, ok? O que torna essa parte aqui da molécula uma parte polar. Ou seja, também tem uma parte polar e uma parte apolar, eu posso afirmar também de certa forma que é uma substância anfifílica. Porém, nesse caso aqui, a cadeia carbônica é consideravelmente maior que nesse caso. Ou seja, nessa molécula eu não vou ter um equilíbrio tão grande entre a porção polar e a porção apolar. Essa molécula aqui, certamente, ela é substancialmente apolar. Então, apesar de ter uma porção polar, o fato dela ter uma cadeia carbônica um pouco mais extensa torna ela uma substância predominantemente apolar. E com isso a gente tira uma conclusão importante que é: quanto maior for a cadeia carbônica de um composto orgânico, ou seja, quanto maior for o grupo de carbonos e hidrogênios, mais apolar tende a ser essa substância. Então, se nós tivéssemos que fazer uma análise de qual dessas duas substâncias aqui seria mais solúvel em água, qual delas seria mais solúvel? Bem, ambas têm uma porção polar, o que as permite interagir com a água. Porém, essa daqui tem uma porção apolar maior. Ela é predominantemente apolar, enquanto essa daqui tem uma porção apolar menor. Então, certamente, essa daqui, que possui menor cadeia carbônica e pode fazer ligações de hidrogênios com a água, poderia, então, ser mais solúvel em água.